Pra cá, tu continua na metade. Pronto. Gente, a transmissão não deu certo do Face, do YouTube, então a gente veio aqui pro Face. Vamos marcar então vocês aqui para que a gente consiga manter esse bate-papo por aqui. Vou contar que todo mundo de lá tenha vindo pra cá, mas de qualquer forma a gente vai salvar o vídeo depois para que todo mundo possa ter acesso, porque pode ser um bate-papo bem interessante. Oi, Elisama, tudo bem? Pedimos desculpa, eu não sei o que aconteceu no YouTube, a gente começou a transmissão, mas ela sempre ficava fora do ar e nunca foi pro canal. Então aí a gente vai desfazer esse mal entendido, mas a gente vai continuar conversando aqui. Com certeza. Pra quem não me conhece, eu sou Marina Andrade, sou arquiteta da Arquiflex e sou light designer. E Arthur Carrão é o nosso convidado de hoje, muito obrigada por ter vindo. Imagina, Marina. Obrigada. Eu é que agradeço. A gente está muito feliz de ter o Arthur aqui com a gente, que ele vai responder um monte de coisa que a gente tem dúvida. E é uma oportunidade também pra gente poder... Oi, querida. É uma oportunidade pra gente poder conhecer o outro lado da moeda, né? Porque a gente aqui é light designer, é profissional de iluminação. E quem tá lá atendendo a gente, quem tá atendendo na parte comercial, na parte técnica, porque às vezes existem um monte de peças de iluminação que a gente nem sabe que existe, né? E a gente tem que ter um parceiro como a Philips, como o Arthur tem sido. O pessoal lá da Philips pra gente, a Mari, a Camila, beijo meninas, vocês verem a gente aqui, saudade de vocês. E Igor, muito obrigado pessoal aí da Philips que tem dado um super apoio, um super suporte. Eu convidei o Arthur hoje para conversar com a gente, para seguir aí o nosso momento de workshop de iluminação, mas porque eu queria também falar um pouquinho mais das outras possibilidades que quem estuda e segue a área de iluminação pode procurar, né? Né, Adonias? Obrigado. Philips é ótimo. Oi, Cris, tudo bem? Valeu, Adonias. É ótimo mesmo. A gente não tá aqui pra fazer merchan, viu, gente? Apesar da Philips ter atendido a gente sempre muito bem, a gente tá aqui mais pra conhecer o Arthur e a carreira dele e pra ele falar um pouquinho de como ele desenvolveu a carreira dele e o que aconteceu. O Arthur é engenheiro eletricista e tem aí uns 10 anos na área. 10 anos de iluminação. 10 anos de iluminação. Conta pra gente então um pouquinho, Arthur, por favor, como foi sua carreira nessa área, o que você já fez? Então, Marina, na verdade, como a gente estava falando aqui, né, antes de começar, a gente estava tentando já colocar o vídeo aí no YouTube, né? Eu comecei com iluminação por acaso, assim, não foi nada programado, aquele sonho, vou trabalhar com iluminação, né? Não era assim. Eu trabalhava já com eletrônica, mas não com iluminação. E me surgiu uma oportunidade há 10 anos atrás numa outra empresa de iluminação para atender, para trabalhar com iluminação. Fui picado pelo LEDs Egypt, né? E desde lá... LEDs Egypt. Desde lá... Adorei, vamos anotar isso aí, gente. LEDs Egypt, adorei. Fui picado pelo mosquitinho da iluminação e me apaixonei, na verdade. É realmente uma coisa muito legal de se trabalhar, a gente mudar a vida das pessoas, mudar o trabalho das pessoas, influenciar as pessoas através da luz, né? É realmente um trabalho muito gratificante. Eu sou apaixonado por iluminação e foi assim que eu comecei, na verdade. Foi uma oportunidade que veio, eu abracei. Depois, há 5 anos atrás, tive o convite da Philips para integrar o time e aceitei também. Foi muito desafiador. Hoje eu sou responsável por 2 regiões do Brasil, Centro-Oeste e Norte, no canal profissional, que a gente fala daqui a pouquinho sobre os canais da Philips. Então vamos emendar já um pouquinho. O que você faz hoje lá? Qual que é o seu trabalho? Você é engenheiro. Muitas vezes arquitetos, designers ou até engenheiros ficam melindrosos, vamos usar essa palavra, de trabalhar do lado de lá, da área comercial. Como que é seu trabalho hoje? Essa veia comercial também já nasceu comigo, né? A gente fala que é assim mesmo, né? Tem. É nato. É nato. Mas como juntar, eu tive, apesar do curso de engenharia, né, eu tinha muita dificuldade, porque eu não gosto da área técnica, transmissão de energia, não é a minha praia, projetos, AutoCAD, não é uma coisa que eu gosto. Então eu fui para a área comercial. E hoje o meu trabalho na Philips é no sentido de vendas diretas, né? A Philips ela atua hoje com os profissionais
em 4 canais, né? O canal consumo, que são os home centers, Leroy, esse tipo de home center, tem tantos outros aí que a gente podia citar. O canal de Prof Trade, né, que são as lojas de materiais elétricos, né, são lojas especializadas no segmento de materiais elétricos. O canal profissional, que é o canal no qual eu sou responsável pela região centro-oeste e norte do Brasil, e o canal OEM, que é o canal que atende os fabricantes de luminária. Então a gente tem esses 4 níveis, esses 4 canais de atendimento, né? O canal profissional é o canal de projetos, obras. Eu atendo as obras diretamente, né? A venda direta da fábrica da Philips para vocês, clientes finais, né? Então, relação com o governo, né? Licitações, obras públicas, obras privadas, shopping center, hotéis, enfim, todas as obras que tenham a capacidade de fazer a compra direta. Então é isso que eu faço hoje. Interessante. E esse canal, agora eu fiquei curioso, esse canal OEM que atende a montagem, então ele fornece matéria-prima para montagem de outras peças? Exatamente. A Philips, apesar de ter o produto final, a luminária, né, a peça montada, ela também é fornecedor de outros fabricantes. Bacana. Tá vendo? Muitas vezes, o Adonias, ele, toda vez que a gente faz transmissão, obrigado, Adonias, pela sua presença. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ele sempre fala muito mal da China, ele tem um certo problema com a China. Mas é legal a gente falar disso também, até pra gente saber que muitas vezes um produto que é produzido na China pode ser um bom produto, e muitas vezes um fabricante fornece para o outro para fazer montagem, e um produto às vezes de uma empresa de iluminação usa produtos da Philips, como Sim. driver, como chip de LED, como lâmpadas, não só LED, mas lâmpadas também, na hora da montagem da luminária completa, né? Adonias, estou vendo o teu comentário aqui, obrigado pela participação e pela atenção também. Só um detalhe, a gente tem uma fábrica no Brasil, sim, não de lâmpadas, a fábrica de Capoava era lâmpadas, né? A gente tem uma fábrica de luminárias e reatores e drivers em Varginha, no sul de Minas, tá? A gente continua com uma fábrica no Brasil. Obviamente a gente importa bastante coisa também. A gente tem fábrica em várias partes do mundo, né, inclusive na Ásia. Mas a gente tem sim uma fábrica aqui no Brasil, inclusive de luminárias LED, tá? Legal. Joia. E dentro desse seu canal profissional, Arthur, quais tipos de profissionais você atende? Com quem que você lida? Comigo, que é a chata, que fica perturbando. Imagina, Marina. Manda o IAS, cadê o projeto? Né? Legal. Essa pergunta é bem legal. Muita gente procura o suporte, né, Marina? A gente se conheceu até assim há alguns anos atrás, né? A Philips tem um departamento, vamos chamar assim, um braço, que chama geração de demanda. Né? A nossa equipe que atende os especificadores. Então, se você é arquiteto, engenheiro, projetista, lighting designer, enfim, todos os profissionais que fazem projetos de iluminação, a Philips tem em São Paulo, e eu cuido disso regionalmente, um suporte a esses especificadores. A gente tem inclusive um site que, se você me permitir, eu vou dizer aqui. É o parceirophilips.com.br. Esse site é específico para os especificadores. Lá vocês vão encontrar muito mais. Parceirophilips.com.br. Parceirophilips.com.br. Aluninhos que estão aí, Lara, minha flor, Larissa, alunos, ajuda aí, escreve aí para mim, parceirophilips.com.br. É isso aí. A gente tem esse site, lá tem muitas informações técnicas, catálogos, notícias de lançamentos. Então a gente consegue. Arquivo IES, se a gente quiser baixar. Arquivos IES, as curvas das luminárias, para que vocês possam projetar, e alguma outra dificuldade ou apoio ou suporte que precisar. A gente tem o time de GD, que a gente chama, que é o Geração de Demanda. Igor, abração para você, que é quem lidera esse canal nosso lá. E a gente tem então um time de GD dando todo o suporte necessário aos especificadores, arquitetos, light designers. Legal. E tem outro tipo de arquivo além de ES, do tipo arquivo para Revit, AutoCAD, tudo isso lá? Tem também. Esse é novo, gente, tô pensando de verdade. Porque não, tem sim, a gente consegue os blocos, pode conseguir alguns arquivos em alguns formatos que vocês possam trabalhar em outros softwares também.
Muito bom, muito bom. Elisama e Larissa. Gente, tô sentindo falta do pessoal que tava lá no YouTube do coração na mão. Não apareceu o botão de transmitir, não sei o que aconteceu. Muffin. Muffin. Problema da pecinha, pode ser também. E aí, Arthur, recentemente eu te vi fora fazendo um curso, a gente conversou até um pouco antes, sobre iluminação monumental, com o arquiteto que fez a iluminação da Capela Sistina, do Coliseu. E eu percebi que lá, muitas peças que ele quis que fossem desenvolvidas para aquele resultado de luz que ele queria, as fábricas desenvolvem para ele lá na Itália. O que empresas grandes como a Philips ou outras que você conheça podem fazer para um projeto específico de um lighting designer? A gente consegue customizar algumas luminárias, óbvio, depende de um quantitativo, depende da demanda, mas a gente consegue também fazer alguns ajustes, enfim. No Brasil mais raro de acontecer, mas na Europa, em outros continentes, a gente consegue até mesmo desenvolver luminárias sim para projetos específicos. É claro que para desenvolver um produto novo para um determinado projeto é feita uma série de análises, mas podemos estudar sim e é possível sim. Entendi. Tem algum case aqui no Brasil que você saiba que foi desenvolvido junto com o lighting designer? Temos. Vou te dar um exemplo. Alguns projetos pedem que o retorno do ar-condicionado seja feito pela própria luminária. É uma customização, porque precisa ser calculado inclusive a área desse rasgo na luminária para que o retorno do ar-condicionado seja feito. Entendi. Então é um projeto específico de uma luminária que tem que ter X centímetros quadrados de área de retorno, e a gente consegue desenvolver, claro que depende do modelo. Num painel de LED não tem onde criar o rasgo, mas em luminárias aletadas, por exemplo, a gente consegue criar essa customização. Algumas prefeituras pedem luminárias com cor. Nessa avenida eu quero uma luminária azul. Se for uma quantidade... Desculpa. Acontece. Não se discute. Se for uma luminária nessa customização, nesse tipo de customização, a gente consegue fazer. Legal. Deixa eu ver só as perguntas do pessoal. Vamos ler. Oi, de Amsterdã. Oi, Elaine, que maravilha. Seja bem-vinda, querida. Cadê? Aqui, ó, Elaine, lá de Amsterdã. E Amsterdã é onde é a fábrica, de onde é a Philips, né? Originalmente a Philips é de lá. A Philips é da Holanda. Que legal. Legal. Fiquei com inveja branca de você agora em Amsterdã. Cidade maravilhosa que eu tive oportunidade de conhecer. Gente, oportunidade para vocês também. Se alguém tiver alguma pergunta pro Arthur, além da Doninha, se já colocou. Não façam perguntas difíceis. Podem colocar aí, se ele puder, né? Se a assessoria de imprensa dele permitir, ele responde. Não, tá tudo tranquilo. Monitorado aqui, ó. Brincadeira, na verdade. Lá é todo mundo brother. Arthur, uma pergunta polêmica, tá? Em muitas cidades, a gente tem visto em Brasília, São Paulo e nas cidades também na Europa, isso tem acontecido com muita recorrência, cidades mais antigas, tá havendo um retrofit da iluminação pública. Sim. Então tá se tirando lá sódio e colocando LED. Exatamente. Temos algumas restrições, eu particularmente, com relação a esse assunto, com relação à eficiência energética. Eu acho que o estudo tem que ser bem aprofundado. O LED tem uma iluminação mais direcionada, enquanto realmente as lâmpadas de descarga têm uma perda luminosa, a gente sabe disso. Mas o principal problema que a gente tem visto e lido em artigos é que o LED que está sendo colocado é um LED de luz branca. Sim. E que algumas cidades estão reclamando que essa luz branca está introduzindo nas residências e está interferindo no cotidiano das pessoas. Você tem alguma coisa para me falar sobre isso? Qual é a sua opinião com relação a isso? Tenho sim. A gente conversou sobre isso ontem, né, Marina? Por isso veio a pergunta até. E exatamente. Eu tomei a liberdade de consultar uma pessoa que é amiga minha, considero amigo meu, que é o Plínio Godoy. Que é um cara também, viu, gente? Pode seguir que o Plínio é um dos maiores lighting designers do Brasil. É um dos maiores lighting designers do Brasil. O Plínio, eu consegui falar com o Plínio hoje pela manhã sobre esse assunto para pegar com ele algumas informações. Assim,
quando veio o LED, quando o LED começou a vir para o mundo, né, a tecnologia começou a se desenvolver e nós começamos a desenvolver produtos em LED para iluminação pública e para outras aplicações também, o principal benefício, o principal mote para essa transformação para o LED é a eficiência energética. Né? Hoje a gente já consegue fazer substituições que economizam mais do que 50% a 60% em várias aplicações. Né? Nas piores aplicações chega até 80% de economia. Mas 50% é um bom número, tá? Para a gente poder tratar de forma geral aqui. Então, economia energética. Isso. E aí começou-se a aplicar a iluminação pública a LED com luz branca. O principal estudo que se fez, que a gente tem conhecimento, que se fez sobre esse assunto, sobre esse tema, de o quanto a luz branca influencia no ciclo circadiano, pela luz ser branca, né? O sódio tem uma temperatura de cor muito baixa, de 2000 Kelvin aproximadamente. Trocando isso para branco, qual é a influência? Então a Sociedade de Medicina, a Sociedade Médica Americana, um órgão equivalente a isso nos Estados Unidos, fez uma pesquisa. E descobriu-se, eu vou até colar, tá, gente? Faz parte. E descobriu-se que a luz acima de 5.000 Kelvin, na temperatura de cor acima de 5.000 Kelvin, ela realmente influencia no ciclo circadiano. No espectro da luz tem um ponto lá que chama de blue peak, que não é muito visível ao olho humano, mas ele consegue afetar a nível hormonal. E isso faz sim, e realmente esses estudos que é igual micro-ondas, gente, não tem nada ainda comprovado que as ondas do micro-ondas fazem mal. É a mesma coisa, o LED é mais recente que o micro-ondas, então ainda não se chegou a uma conclusão, mas os estudos já apontam nessa direção sim, tá? Que há essa influência. Então a gente tem trabalhado e tem buscado as soluções abaixo de 5.000 Kelvin. Por que tão azul? Por que 6.500 Kelvin? Por que 5.000 Kelvin? Né? Vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica de como a gente fabrica o LED. Né? O chip é azul. O componente LED é luz, a luz dele é azul. E para conseguir luz branca e amarela é acrescentada uma camada de fósforo em cima. Então quanto mais fósforo é acrescentado, mais amarelo você vem abaixando a temperatura de cor. E o que acontece é que quanto mais fósforo, menos luz também, porque você está colocando um anteparo, uma camada em cima da fonte luminosa. Reduz a eficiência. Então reduz a eficiência. Então quando os primeiros LEDs que vieram, as primeiras luminárias, principalmente as asiáticas, gente, eu nunca falo mal de chinês, tá? O Adonias, ele tem uma certa restrição, mas eu também não concordo muito. Não, na China se fabricam também ótimos produtos, as maiores indústrias estão na China, nós também temos fábrica na China. Então a questão do chinês é comprar o chinês mais barato possível, que daí o produto realmente não vai ser bom. Exatamente. Mas não é o chinês. Como aqui no Brasil, se né? você comprar brasileiros e maus. Se você comprar o brasileiro mais barato também não vai ter. Então, voltando aqui para o LED, para se conseguir um nível de luz que conseguisse substituir as luminárias convencionais, no início, nível de eficiência, colocava-se menos fósforo para ter a maior saída de luz. Só que com menos fósforo a luz é mais azul. E aí a gente tinha ali aquela dificuldade de abaixar a temperatura de cor. Os maiores fabricantes, principalmente a própria Philips, ela já sempre teve luminárias com 4.000 Kelvin. Né? Hoje o nosso padrão de luminária é 4.000 Kelvin. Como disse ali atrás nas customizações, né? Nós podemos fazer também 5.000, 6.500, o cliente decide, mas o nosso padrão 2.000 também inclusive dá para fazer, né? Dá, mas não vai ser tão eficiente. Por quê? Esse estudo demonstra que essa influência a nível hormonal no ciclo circadiano que causa estresse, que aumenta que inibe a liberação de melatonina. Exatamente, que inibe a melatonina e que daí desperta e você tem uma sensação de não descanso, né, à noite principalmente. Esses estudos mostram que isso acontece em temperaturas de 5.000 K para cima. Qual é a solução? Trabalhar de 5.000 K para baixo. Porque a luz ela é feita para as pessoas.
né? A gente leva luz para as pessoas, não para o luxímetro. O luxímetro é apenas uma ferramenta de medir quantidade de luz. Né? A gente não faz luz para o carro, a gente não faz luz para asfalto, a gente faz luz para as pessoas. Então a Philips, sempre muito preocupada com essa questão, está totalmente alinhada com esses estudos e temos também essa preocupação. E com essa demanda. Com essa demanda. Que ótimo, muito legal. Eu bati o olho ali e vi que tem um monte de comentários. Vamos ler as perguntas. Junto, Jéssica tá aí. Ei, Jéssica. Ei, Jéssica, tudo bom? A Philips, então, a Jéssica tá contando pra gente, a Jéssica é da Philips também. Diz que eu tenho matriz em Eindhoven, na Holanda. Não é em Amsterdã, mas é pertinho. Dá pra ir lá visitar, Elaine. O Adonias falou que para áreas abertas a iluminação precisa ser vapor metálico. Mais ou menos, Adonias, mas a gente vai continuar falando do assunto. Adonias, de que cidade você é, Adonias? Põe pra gente aqui. A Daisy falou, se o vídeo vai ficar para vermos posteriormente, vou pensar, Daisy, tá gostando, é brincadeira, vai ficar assim. A Jéssica marcou o Plínio, sigam ele realmente é muito bom e deu uma força aqui nessa resposta. É bom que o Plínio reforçou a minha tese, que ótimo, fiquei muito feliz. Só fazer um parêntese, tá, gente? Pra quem não conhece o assunto, porque aqui acaba que vai ficando muito técnico, a gente aprofunda, temperatura de cor é a medição da cor. Então, quanto mais alta a temperatura, por exemplo, 4.000, 5.000 Kelvin, mais branco azulada é a cor. Quanto mais baixa a temperatura, como 2.000, que o Arthur falou que é do aqui, sódio. Podia, né? Vou mostrar aqui, ó. É porque aqui é colorido, não vai dar problema. Bota amarelo. Depois eu mostro pra vocês. Mas temperatura de cor quanto mais baixa a temperatura de cor, mais quente é a luz. É difícil entender, mas 2.000 Kelvin é uma luz bem amarelada, tá? Incandescente é 2.700. Isso. Então 2.000 é aquela luz laranjona da vapor de sódio iluminação pública. E esse 4.000, 5.000 Kelvin é uma luz bem branca, onde o corpo entende que é meio-dia e fica mais desperto. Oi, Lid, beijo, querida. Mais próximo da luz do dia seria de 6.500. Isso aí, Adonias. Quer responder a pergunta do Hugo ali, ou Marina? Oi, Hugo, tudo bom, querido? Influencia no ciclo circadiano de que forma? Da seguinte maneira, Hugo, o nosso ciclo circadiano, você é light, você sabe disso, eu sei que você está só ajudando com a pergunta aqui a gente engajar, mas da seguinte maneira, o que é o ciclo circadiano, gente? É o ciclo do que o nosso cérebro, como o nosso corpo se comporta em conformidade com a natureza. Nós somos animais, o nosso corpo sim se comporta junto da natureza. Então o ciclo circadiano é o seguinte, pensa nos primórdios, tá? Homem das cavernas. O dia amanhecia, eu podia fazer uma mímica aqui, mas eu não seguro. Não. Faz. Não, lógico que não. Vocês não sabem o que o Arthur tava fazendo antes de começar ao vivo. A zona que ele fez. Tava fazendo nada, eu trabalhando aqui. Uma zona. Aí, enfim, você acorda, o dia amanheceu, sai da caverna, vai caçar. Meio-dia, o homem das cavernas tá pilhadão, correndo, ele tem que caçar, pegar comida, levar pra caverna. O sol se pôs, fim da tarde, a luz amarela faz com que o cérebro, uma glândula que chama pineal, libere um hormônio que chama melatonina. É o hormônio do sono, do repouso. A gente está com uma turma aqui presencial do curso de iluminação, tem uma aluna que toma melatonina sintética. Por quê? Arquiteto vai ter que tomar esse trem, porque fica trabalhando até 2 horas da manhã na tela do computador, que tem uma luz muito clara. E aí o que acontece? Quando vai dormir não consegue. Ela falou que ela toma melatonina e tem que ficar no escuro. Olha, é a sua transmissão ao vivo. Eu tô ao vivo comigo mesmo. Repara não, gente. Repara não. O médico falou pra não contrariar. Não. Então é isso que é o ciclo circadiano. Viu, Hugo? Obrigada pela sua pergunta. Porque se usar 6.500 de 10 horas da manhã às 16, por exemplo, não teria problema. Não, mas é iluminação pública, né, Hugo? Durante o dia não precisa estar acesa. Mas realmente não teria, você tem toda a razão. O Plínio disse... Ai, Hugo, existe alguma luz especial para bebês? O Adonias é de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Estou tentando achar um Plínio disse que a luz é feita para as pessoas. Demais isso. Não, quem falou isso na verdade foi o Arthur. Mas foi o Plínio que disse para mim. Realmente luz foi feita para as pessoas. Mas foi o Plínio que disse para mim, eu só colei.
Oi, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira a gente pode seguir também, viu? É fotógrafo e é top, fotógrafo em São Paulo. Legal. Pode seguir ele, não é porque é meu cunhado não, mas ele é bom mesmo. Existe luz especial para bebês. E ele tá grávido. Você, tia, por isso que ele tá perguntando. Que legal, parabéns, Fernando. Existe, Fê, mas nós vamos fazer o quarto do meu sobrinho, preocupe não. Então, luz pronto. amarela com dimmer, tá? Pra que ele tenha o horáriozinho do sono dele. Exatamente. Pra que a gente possa fazer com que o ciclo podia- circadiano funcione. A gente podia falar sobre controles de iluminação, hein, Marina? Vamos falar. Vamos. Boa. Show. Aí, a Larissa também toma, ó. O arquiteto toma esse trem porque fica na tela. Perda. Ai, não vi que era sobre iluminação pública. É, isso aí, Hugo. Estamos aqui falando com o Arthur, né? Por que eu vou falar com o Arthur? Tem que ser iluminação monumental. Não, mas tranquilo, você tem toda a razão, é isso mesmo. Se for para luz de trabalho, não vai fazer problema. O problema é botar uma luz muito branca no período noturno que invada as casas. Aí vai ser Hugo, um problema. Só confirmando a pergunta que você fez, o que você está dizendo está certo. Para produtividade, ou seja, num ambiente de produção, indústria, por exemplo, seria aplicável. Quanto maior a temperatura de cor, mais desperto as pessoas ficam, e isso tem a ver com a produtividade. Então é legal você ter uma temperatura de cor mais elevada em ambientes de trabalho, tá? É claro que tem que equilibrar um pouco isso com conforto visual, tomar esse cuidado, mas na teoria e a nível hormonal, falando de nível hormonal, quanto maior a temperatura de cor, mais produtividade, tá? Show, maravilha. Isso aí, Jefferson, precisamos, né, de mais profissionais ainda, temos que divulgar. O Hugo também dá curso no Rio de Janeiro, viu, gente? Pra Legal. gente divulgar a profissão aí, ter mais lighting designers, mais gente falando sobre a importância dessa técnica, porque não tem coisa na arquitetura que a gente aprende na faculdade, tem coisa na arquitetura que a gente aprende no feeling, tem coisa na arquitetura que a gente aprende estudando e trocando informação. É verdade. Mas uma ótima ideia do Arthur aqui foi falar de controle. Acho que a gente podia falar um pouquinho de controle de luz, que existem soluções muito interessantes e que otimizam também muito o consumo energético. Quando a gente faz um projeto, Arthur, a gente calcula a iluminação inicial daquele sistema, considerando que 5.000 horas depois, 10.000 horas depois, esse sistema vai perder fluxo, vai ter uma influência de pó, de sujeira. Então o cálculo inicial, quando você acende a iluminação pela primeira vez de um ambiente, você tem lá 25 a 30% mais luz do que precisa, né? Verdade. Como que a gente podia resolver isso? Além disso, a verdade que os cálculos são feitos, para quem faz cálculo aí, pessoal da área, né, você faz com um fator de depreciação ali, que já considera essa depreciação da própria luminária ao longo da vida da luminária, ou da fonte, da lâmpada, o que seja. Ou seja, quando você está no início do projeto, no início da vida desses equipamentos, você tem mais luz do que o necessário. Ou seja, você está com uma eficiência, a sua eficiência poderia ser melhor. Uhum. Além disso, você tem muitos projetos onde existe uma grande influência de luz natural. Hoje, escritórios, prédios com envidraçamento, com área envidraçada grande, onde entra muita luz de fora para dentro. Por que não aproveitar essa luz? É exatamente isso que a Philips consegue fazer através dos controles de iluminação. Existe um protocolo chamado DALI, que é como se cada luminária tivesse um IP, só para o pessoal entender o protocolo, né? Não é um IP, é um protocolo específico para iluminação. Uhum. E cada luminária tem um endereço no sistema. E aí você consegue juntar essas luminárias em grupos, que seria uma sala, que seria um andar. Um circuito de um interruptor. Pagou, acendeu, acende todas. Seria como se fosse um circuito, mas digital, não elétrico. Uhum. E a gente consegue, com sensores, através de sensoriamento, sensores instalados no teto, enxergar o quanto de luz tem naquele ambiente. E o quanto de luz tem nos ambientes? A luz que está entrando de fora, a luz natural, mais a luz que você projetou. Legal. Então vamos colocar aqui um ambiente de escritórios. A norma exige que se trabalhe em escritórios a 500 lux nas áreas de trabalho. Comum,
nas áreas de trabalho, 500 lux. Se a luz natural já está me fornecendo 300 lux e você fez um projeto para 500, porque você tem que fazer um projeto sem considerar a luz natural, claro, você teria nessa matemática 800 lux. O que eu estou querendo, aonde eu quero chegar? Você está jogando fora 300 lux. E consumindo energia. Então esse sensor, ele lê o quanto tem de energia e regula, ou seja, dimeriza as luminárias para que nessa soma você tenha os 500. Então, e essa economia ela é direta. Se você tem uma dimerização de 30%, você está economizando 30%. É direto na conta de luz. Claro. Né? E também, também temos outros tipos de... A natureza agradece, a natureza, o planeta. A natureza agradece, os recursos hídricos agradecem, todo mundo agradece e o usuário, quem paga a conta de luz, agradece mais que todo mundo. Então, assim, a gente tem um sistema de controle, a gente faz isso em diversos locais. A gente tem os outros tipos de controle e gerenciamento. Esse controle DALI, ele te dá também informações sobre vida da luminária, status, manutenção. Se queimar uma lâmpada ou uma luminária, ela te avisa no software ou até mesmo no celular. Que olha, queimou uma lâmpada. Se for uma luminária de lâmpada fluorescente, ela diz se é a lâmpada ou se é o reator? Diz. O único jeito que eu já ouvi falar que dá pra saber qual dos dois que porque você tem falha de reator, porque o reator envia um sinal de que ele está vivo. Quando esse sinal perde, ele aponta essa falha. E você tem uma falha de lâmpada. Então o aviso é diferente, ele consegue distinguir o que é falha de lâmpada e o que é falha de reator. Além disso, você tem vida útil, então você pode programar manutenção. Olha, eu sei que as minhas lâmpadas estão chegando no fim da vida, eu já posso me programar para comprar. E além disso, a gente ainda tem... você consegue fazer manutenção preventiva ao invés de reativa. Não precisa ninguém ligar lá que queimou uma lâmpada. O próprio sistema ele te avisa. E outro sistema de controle. Posso contar um case bem legal? A gente tem um cliente que é o Carrefour na França, em Lille. A gente fez um piloto com eles de um sistema de controle e aí trazendo um pouco antes, né? Iluminação conectada. A gente não está falando só de controlar mais. A conversa agora já é outra, né? Só um minutinho. Ela vai atender a campanha. Eu vou ficar com vocês e vou contando aqui a história. Vamos lá. Eu quero saber, não conta rápido. Eu vou assumir aqui a pilotagem do negócio. Esse projeto do Carrefour na França é um projeto de GPS indoor que a gente chama. A Philips, em cada luminária tem um transmissor. E os clientes do Carrefour baixam um aplicativo. E nesse aplicativo você consegue fazer a sua lista de compras, você consegue verificar estoque, se aqueles produtos... gente, ele que tocou a campainha, o Vitor. Agora você vai falar oi lá. Fala oi. E aí, galera, beleza? E você consegue fazer várias coisas dentro desse aplicativo. Quando você chega no supermercado, o supermercado sabe aonde você está, em que fileira, em que posição. Como se fosse é um GPS indoor instalado na luminária. Mentira. Qual é o uso desse negócio? Você está no supermercado fazendo a sua compra. Que medo. E o seu você está com a lista de compras no celular. E você é avisado, olha, aquela pasta de dente que você sempre compra hoje está em promoção na fileira do seu lado. Que medo. Ai, meu Deus. É muito legal, porque ele cria o teu histórico de compra. Então ele sabe que produtos você mais usa, que marcas você mais usa e consegue te direcionar para aquelas promoções que você mais gosta. Isso feito através da iluminação também. Isso é um mundo conectado. É a luminária que te avisa da pasta de dente que você compra. Ele te avisa onde você está, ele te dá a localização onde você está no supermercado. E aí o mercado comunica com você dentro e você tem uma interação. Suas preferências. Dentro das suas preferências, ele tem uma seção lá do aplicativo que é exatamente te indicando quais são as promoções do dia e te dá o caminho. Vira para a esquerda, vira para a direita, tem a promoção X. Bem legal. Sabe o que eu fico pensando? Assim, eu fico pensando na minha avó, quando surgiu o celular. Deixa eu ver as perguntas. Imagina a minha avó quando surgiu o celular. Eu me sinto assim hoje, juro, gente. Pelo amor de Deus, que medo. Abaixa. Aqui já foi. Tá para baixo. Para baixo.
Menos manchas de luz em fachadas, ótimo, né? Pelo amor de Deus, né, Hugo? Ok. Depois você vê a resposta, Fernando, não tem problema. Fernando Mazetti desde Buenos Aires. Fernando, temos um grande projeto em Buenos Aires na iluminação pública conectada também. As luminárias você deve ter visto aí em Buenos Aires, que trocamos todas as luminárias, ou quase todas as luminárias de LED para LED em Buenos Aires, e é um sistema conectado, você tem um software que gerencia tudo. Muito legal. Muito legal. Bem-vindo, Fernando. Que bom, gente de Buenos Aires aqui. Pessoal, hoje a gente está internacional, né? Fernando hablas português? É porque ele tá falando em espanhol. Ele tá, mas tudo bem, a gente se comunica, tá tudo bem. Bem legal. Geolux realmente é um ótimo programa para cálculos exatos, Gabriela. Realmente, agora tem que trabalhar com marcas idôneas que tenham IES correto. Já tive problemas com IES que não deram o cálculo na hora do projeto executado, sabia? Mas ok, foi um caso só específico. Incrível, achei fenomenal essa conversa. Beleza, também adorei. Queria só finalizar te perguntando uma coisa, Arthur. Muita gente que tá aí assistindo a gente é arquiteto, é designer e quer, ou é engenheiro eletricista, quer entrar para a área de iluminação. Queria saber o que você recomenda para essas pessoas, você sugere vir para o time, quais as áreas que ele pode atuar, que recado que você manda aí para essa galera? Venham. Achei que você ia falar, desiste. Não, muito pelo contrário. Quer mesmo saber? A gente rala muito, mas não, é muito bom. Como muito bom. É gratificante. É o LEDs Egypt. Eu sou suspeito para falar de iluminação, porque tô nisso há 10 anos já, como disse, e sou apaixonado pelo assunto. É muito gratificante quando a gente faz o projeto e, claro, como muitas coisas na vida, dá medinho, né? Dá medinho de... Puxa, será que o resultado é aquilo, apesar dos cálculos, apesar de todo o conhecimento? Você só vai ver mesmo na hora que acende, mesmo tendo calculado tudo. Você tem uma noção do que vai acontecer. Essa emoção é que move a gente. E quando dá certo e um bom profissional faz um bom projeto, apoiado em boas empresas, quando dá certo e a gente tem muita confiança no que a gente faz, a gente vê que é gratificante. E os clientes olham pra gente e falam... Eu não posso nem dizer a palavra aqui, mas... Não pode, não. É muito bom, né? Ficou muito legal, obrigado, os caras agradecem. Agora, antes da live aqui, eu acabei de receber uma ligação de um cliente que há 3 anos a gente fez o projeto dele e agora ele quer fazer o retrofit para LED. Então, quando é bom, além de gratificante, fideliza. Né? É bem legal. E obrigado, Marina, pela oportunidade. Sua presença aqui, a parceria, o apoio que vocês dão. Em nome da Philips, não só em meu nome pessoal, mas em nome da Philips Camila, também agradeço. Mari, Jéssica, beijo, Igor, obrigada, queridos. Meus queridos presentes, muito bom agora. Tudo bem, Elisama, já estamos finalizando também. Foi. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a confusão do YouTube, realmente não funcionou lá. Mas o vídeo vai ficar aqui pra vocês, com certeza. Marquem os amigos, compartilhem. Ajuda a gente aí a divulgar a paixão pela luz, tá bom? Um beijo, até a próxima.